Muito bem, pessoal, vamos para mais um corte com as principais notícias do Cabuloso. O Cruzeiro, que não perdeu tempo e anunciou seu novo técnico, deixou a mídia empolgadíssimo com a sua nova contratação, né, gente? Então vamos para mais esse vídeo que estou trazendo aqui para vocês, jornalistas esportivos falando tudo sobre essa contratação e a expectativa com esse novo técnico que está chegando na Toca da Raposa nesse final de semana. Se você está chegando aqui agora e ainda não é um inscrito do canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as notícias do Cabuloso. Créditos de vídeo na descrição. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Simbora, tem novidades, inclusive, no Cruzeiro tem novo treinador. Fala, Birner, tudo bem? Marcela? Boa tarde a você, Jailson, bom estar ao seu lado, ao Jiboia que está aqui me filmando, aos fãs e às fãs do esporte. Eu estou curioso para ver o que o Leonardo Jardim vai fazer no Cruzeiro e a gente vai explicar o porquê, porque a gente vai entrar ali num certo, digamos assim, um certo dilema entre características de jogadores e a forma como o treinador costuma armar seus times. Você vai explicar isso direitinho pra gente, viu, Vitor Birner? Porque eu também estou muito curiosa, já para começar na teoria. Veremos na prática mais em breve. Vamos falar um pouquinho mais do Leonardo Jardim, novo treinador do Cruzeiro, anunciado agora à tarde. E ele fica no Cruzeiro até o fim de 2026. Os últimos trabalhos dele pelo Al Rayyan, 2023-2024. 34 jogos, 21 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, um aproveitamento bom, de 65,7%. No Al Ain, em 2024-2025, 15 jogos apenas, com 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 42,2%. Seria o nome escolhido por você, Vitor Birner? Ou você gosta do nome escolhido pela diretoria do Cruzeiro? Marcela, quando a gente vai pensar num treinador com as características ideais para agradar os jogadores do Cruzeiro, porque eles chegaram ali muito grandes, né? Uma estrela do Palmeiras, a maior estrela do Flamengo, mesmo que não na melhor fase, e o Matheus Pereira, a maior estrela cruzeirense. Você, em tese, precisa dar um pouco mais de liberdade para o Dudu e para o Gabigol. Né? O Matheus jogando atrás deles, tem 2 atacantes, você forma ali um time com 3 volantes. Não é assim que o Leonardo Jardim gosta de jogar. Agora, dentro das concepções de jogo dele, ele joga muito em 4-2-3-1, a gente imaginando o Dudu pela esquerda, obrigando o Dudu a voltar para marcar o lateral, coisa que Abel Ferreira suou muito para conseguir fazer, e mesmo assim o Dudu parece que nunca fez muito feliz. Dentro dessas características dele, ele trabalha bem. Ele é um bom treinador, experiente, acostumado a lidar com jogadores grandes, né, com passagem por futebol asiático, por futebol europeu, um grande trabalho no Mônaco há muitos anos. Mas eu tenho dúvida se ele vai se adaptar ao Cruzeiro ou se ele vai querer que os jogadores se adaptem ao time. E se ele quiser e os jogadores se adaptarem, o que vai acontecer? Então, sim, em princípio é um bom nome, mas eu estou muito curioso para ver como é que essa relação vai se desenvolver ao longo do tempo. Pois é, claro que é um treinador que pode se adaptar aos seus jogadores, né? Porque é isso que vai ter de acontecer. Qualquer treinador que chegasse ali já com o elenco pronto vai ter de se adaptar de alguma maneira àqueles jogadores. Mas ele fez um super trabalho em 2017 com o Mônaco. Campeão francês, chegou na semifinal da Champions ou na semifinal da Champions, algo realmente impressionante. E agora veremos o que é que ele vai fazer com o Cruzeiro. Então, o que me pega para falar do Leonardo Jardim é que a última régua que a gente tem dele é do Mônaco, 2016, 2017, porque aí não vou ser mentiroso aqui, nossa, tô acompanhando o trabalho do Leonardo Jardim, não tô. Mas a última régua que a gente tem é aquele Mônaco, que foi histórico, do Mbappé, do Bernardo Silva, do Radamel Falcão, por exemplo, e aquele time que fez mais de 100 gols em 38 rodadas no Campeonato Francês e tomou poucos gols. Tomou 30 e poucos gols só em 38 rodadas. Então aquele time tinha um equilíbrio, como o Birner falou. Em relação ao sistema tático, eu vou repetir o que eu falei hoje no SC1. O que eu gostei da contratação do Leonardo Jardim é que o cara que vem sem preconceitos por parte da torcida do Cruzeiro. Por quê? Porque o Fernando Diniz, contrata o Fernando Diniz, você já sabe o que vai acontecer. Tudo ou nada. Você já sabe o que vai acontecer. Ventilaram o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é a mesma coisa. Tem a questão do ataque, muito bom, mas tinha a questão, pelo menos, das últimas 2 temporadas com o Grêmio, teve problemas defensivos. Então, o Leonardo Jardim vem zerado. A torcida do Cruzeiro vai esperar e vai ver o que ele vai fazer com esse time. E agora eu fiquei nessa curiosidade também por conta do esquema tático, porque você realmente, o mais certo a ser feito seria você proteger defensivamente o Gabriel e o Dudu, para você utilizar os dois. E como eu falei também mais cedo, para mim um grande nome, que não é desse grande nome, por exemplo, Dudu, Gabigol, o Matheus Pereira, vai ser o Marquinhos. Para mim, o Marquinhos vai ser uma peça muito importante nesse time do Cruzeiro. Quero ver, vou ficar curioso para ver como o Leonardo Jardim vai utilizar, até porque ele foi utilizado muito bem com o Diniz.
no Fluminense, que quebrou o galho até de lateral direito, e foi levado para o Cruzeiro. Só que aí agora o Diniz já foi, vamos ver como ele vai ser utilizado pelo Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, ele tem 50 anos, ele nasceu na Venezuela, mas ele é filho de pais portugueses, ou seja, ele fala português, a gente vai considerá-lo português também. Mais um técnico, então, português aqui no Campeonato Brasileiro. Ele já falou como treinador do Cruzeiro. Olá, Nação Azul. Aqui Leonardo Jardim. Estou muito feliz de ter assinado pelo Cruzeiro. Em breve estamos juntos. E olha os técnicos do Cruzeiro desde o início da SAF, né, que foi em janeiro de 2022, com a SAF do Ronaldo. O Paulo Pesolano ficou 68 jogos, um aproveitamento de 62,3%. O Pepa, 25 apenas, 38,7%. Zé Ricardo, 10 jogos, 36,7% de aproveitamento. Paulo Autuori ficou como interino, ali 6 partidas, 55,6%. Depois veio o Nicolás Larcamon, em 14 jogos, 59,5% de aproveitamento. O Seabra, 56,2% de aproveitamento em 35 jogos. E o Diniz, apenas 18 jogos, também aproveitamento baixo de 35,2%. Erra, então, as escolhas, as SAFs, porque foram 2, elas erram nessas escolhas de treinadores? Sucumbem à pressão. Pelo que a gente está vendo ali, sucumbe à pressão dos torcedores. Alguns trabalhos que, para mim, já foram condenados desde o início. Por exemplo, o Fernando Diniz. Para mim, o Fernando Diniz, até pela forma que o Fernando Seabra saiu na época, teve toda aquela questão do áudio, uma situação bem deselegante na época até. E aí o Fernando Diniz já começa, já tinha meio que não tinha tanta confiança assim da torcida, enfim, e aí já sai agora com 5 jogos de 2025, ele já é demitido. Enfim, alguns outros trabalhos. O Pesolano teve aquela questão que foi bem na Série B, mas o Ronaldo tinha aquele negócio de levar ele pro Valladolid também, para ele trabalhar por lá. Então, para mim, a rotatividade muito grande, muito alta desses treinadores do Cruzeiro tem a ver com falta de pulso da diretoria de futebol, falta de convicção no trabalho de que eles estão escolhendo. E aí também tem muito da pressão por parte da torcida. Pois é, e o Ronaldo nem era disso, né? A gente imaginava que ele não seria disso, mas acabou trocando também muitos treinadores. Como é que você interpreta todos esses treinadores que passaram pelo Cruzeiro, Birner? Olhando o pré e o pós, os erros foram as saídas do Pesolano, da SAF anterior, e a do Seabra da atual SAF, né? Ali a gente teve um declínio de desempenho muito grande. Uma das vantagens de você ter uma SAF é que, ao contrário do modelo associativo, o presidente, ou quem manda, não está sujeito a não ser reeleito, a ter que fazer política com os conselheiros, né? Então, se você tem um projeto bem estabelecido, você pode, lentamente, ou mais rápido, se você conseguir, reerguer a equipe com um projeto consistente. Projetos consistentes são mais difíceis em modelos associativos porque são clubes muito mais políticos, porque não tem um dono. Então o cara quer ser reeleito, ele tem que agradar tal conselheiro, a torcida pressiona, vem muita pressão. Aqui não, a torcida pode pressionar, o clube continua tendo o mesmo dono. O Cruzeiro não está fazendo uso disso, por enquanto. Eu espero que esse período todo que você citou, de trocas de técnicos, seja um período de aprendizado ao presidente do Cruzeiro, que para nós de fora é alguém que interfere muito no futebol, de maneira direta, até porque é um torcedor, mas eu acho que com o tempo ele vai entender que o melhor que o torcedor pode fazer é deixar para quem realmente consegue tomar as melhores decisões na hora certa. Então, é óbvio que houve uma sucessão de erros, de trocas, ela não foi boa para o Cruzeiro, mas vamos ver se de agora em diante, com a chegada de um cara de fora, se dá mais estabilidade para o técnico, desde que o trabalho seja bem feito, seja mais bem avaliado e o Cruzeiro possa ter mais tempo ali, um trabalho para se reerguer no futebol. Eu gosto muito quando os técnicos estrangeiros vão chegando aqui no Brasil para a gente ter essa leitura diferentes de futebol. E eu tenho gostado das experiências dos últimos anos com esses novos treinadores. Veremos então Leonardo Jardim, novo treinador do Cruzeiro, anunciado até 2026. Agora, o negócio é o seguinte, se o Botafogo esperou, o Cruzeiro falou, nananina não, aqui não vai ter esse tempo e anunciou o Léo Jardim, que deve chegar no sábado para comandar a Raposa para a temporada 2025. Já bota pra gente, por favor, os últimos trabalhos dele, né? O
O Jardim é um treinador de 50 e poucos anos de idade. Ele tinha contrato com o Al-Ain, só que era um contrato até ali o Mundial, né? Era um contrato curto. E aí, ter 50 redondo. A possibilidade de estender o trabalho, de ficar mais tempo num clube, acabou o fazendo escolher pelo Cruzeiro. Acho que de tudo que a gente está vendo aí na tela, né, antes de ir para o mundo árabe, quando ele estava no Mônaco, ele chega a uma semifinal de Champions League. Talvez seja o maior feito, assim, em termos de competição continental que tem o Léo Jardim. E 2017, agora vai ter um elenco interessante para comandar no Cruzeiro. Zinho, acho que tem ali, né, nomes que precisam se provar. Ele é um treinador de fora, a gente vai ter que dar aquele tempo que às vezes até fala, né, que para o treinador de fora é maior do que para o cara que chega daqui, mas ele vai precisar entender o funcionamento das coisas. É verdade. Vai ter trabalho, hein? Vai ter trabalho e a galera vai ter que correr. Porque chega um treinador de fora, não tem essa coisa de nome, somente com esse cara, não há uma pressão assim, tem que jogar só os medalhões, não, tem que jogar se estiver bem. Mas tem uma história, tem um currículo, não estamos falando de um principiante, de um cara que está começando um trabalho na carreira dele. Tem treinadores que assim, tiveram sucesso, mas o maior trabalho da vida foi um clube brasileiro. Né? Então, assim, mas a gente tem um exemplo com o Abel Ferreira, o maior clube mesmo, assim, ele foi treinador de time B em Portugal e estava no PAOK. E aí é um cara que, né, os números mostram o sucesso dele no Brasil. Não é toda hora que acontece. O Leonardo Jardim não, já é um cara que tem uma história, muito tempo no mundo árabe ali, né? A gente vê ali pelo currículo, mas trabalhando com grandes jogadores também. Acho que é uma aposta do Cruzeiro, estava difícil, como o Donan falou, não está fácil o mercado. A aposta num treinador mais jovem no Brasil para o Cruzeiro não é o momento desse agora. E tentou o Renato Gaúcho, não deu certo. O Tite nunca ia para lá, com o Gabigol, ficaria impossível. Então você olhar para o mercado, treinadores experientes, cascudos, tá difícil. Então aí eu até acho que é legal, né, essa tentativa, 50 anos. Tem a história dos treinadores portugueses aqui, ele está ciente disso, está acompanhando, e chega num clube que tem poder de investimento. O Cruzeiro contratou muito, mas ainda tem condições de contratar caso ele chegue lá e observe isso. Vai levar esse tempo para ele conhecer esse elenco, mas não é um elenco que qualquer treinador que olhar aí o currículo da galera que está lá, isso aqui eu conheço, isso aqui eu sei. Colocar esses caras num ritmo e num funcionamento tático que ele gosta para as equipes dele. Se vai encaixar, só o tempo vai dizer. O Zinho toca num ponto que é interessante, né? Só para dar informação, o Pascoal falou assim, ele foi campeão francês com o Mônaco. Foi. Eu foquei no continente, né? O mais longe que ele chegou foi semifinal de Champions, mas ele é campeão com o Mônaco e ele é vice-campeão português com o Sporting também. Então, assim, e ele ganhou a Champions League Asiática. Tá chegando hoje. Ele ganhou a Champions League Asiática comandando o Al-Hilal. Sim. Um grande feito, né? Também. O Leonardo Jardim, como você falou, Dani, ele fez um trabalho espetacular no Mônaco. Isso foi temporada 2016, 2017. Lançou um menino lá, e ele lançou o Mbappé. Não só o Mbappé, aquele time tinha o Mbappé, tinha o Bernardo Silva, tinha o João Moutinho, tinha o Radamel Falcão Garcia, que era um ótimo atacante, né? Depois teve lesão, um colombiano. Outros jogadores, o Fabinho, né, que foi base do Fluminense, né, também seleção brasileira, Liverpool, era um jogador também. E ele, por muito tempo, ficou ali no futebol francês, comandando o Mônaco, só que depois ele foi ganhar dinheiro. Ele foi para mercados alternativos, ligas menos competitivas, obviamente, mas venceu também. Eu gosto do nome, mas eu não vou mentir para o telespectador, eu não acompanhei o trabalho dele, o dia a dia, como foi, na Arábia Saudita, né, no Al-Ain, quando ele estava agora também trabalhando. O que eu tenho de... Não teve uma ingresia com o Matheus Pereira? Teve, mas já resolveu. Foi na época do Al-Hilal. O que eu tenho de lembrança... O Matheus Pereira saiu cuspindo o marimbondo que ele tirou o Matheus Pereira no jogo, não é isso? Mas acho que eles já conversaram, até o próprio Matheus Pereira já falou sobre isso. Assim, o que eu tenho de lembrança é um bom treinador. Sim. Um cara que já foi testado em grande nível, como você falou, levou o Mônaco até uma semifinal de Champions, que trabalha bem com jovens jogadores e tem repertório. Então, assim, dentro de um mercado complicado, obviamente ele é um cara também que tem uma grife, né? Essa direção do Cruzeiro está buscando muito dessa grife. Mas eu acho que é uma boa escolha. Né?
É uma boa escolha. Tentou isso com o Diniz também, né? Acho que é uma boa escolha. Pascoalzinho toca num ponto que é sensível, assim, né? O cara que vem de fora, ele não quer saber o que o Dudu ganhou no Palmeiras, o que o Gabriel ganhou no Flamengo. Não, o que ele vai falar para os caras para correr, porque essa busca pela perfeição, essa busca pela velocidade, a busca pela retomada da bola é uma característica desses treinadores de uma forma geral, né? Então, eu confesso que eu também não vi o trabalho dele nesses últimos tempos. Eu tenho noção do que ele fazia no Mônaco, do que ele fazia em Portugal. No Mônaco ele tinha um time reativo, né? Porque tinha a velocidade do Mbappé, que era uma coisa impressionante. Rapaz, mas que ele jogava a bola, aquele menino lá, esse Mbappé. Ele custou 100 milhões de euros para sair do Mônaco, para ir para jogar. Uma historinha. Era a hora do Zinho falar assim, lançou o Mbappé, até eu, hein, Zinho? Lançou o Ronaldinho Gaúcho, pô, aí até eu, era hora de você devolver a teta. Até eu. Então, esse tipo de cobrança que os jogadores vão ter, das exigências dentro de campo, das necessidades que precisam ser cumpridas. Eu confesso que acredito que o Cruzeiro tenha feito essa pesquisa para chegar nesse nome e entender que esse é um nome muito importante no formato de jogo do Cruzeiro para contemplar todos esses jogadores contratados, porque tem um elenco bem robusto, vasto elenco da equipe do Cruzeiro, e a gente espera que ele tenha sorte, tenha sucesso. Que tem respaldo também, né? Essa direção do Cruzeiro não está segurando. Nesse caso vai ter... O Diniz que perdeu muito rápido a Liga. A Liga estava dando e ele conseguiu não segurar. Não teve acho que às vezes faltam esses detalhes que o Zinho falou, esses detalhes de comunicação com o vestiário, detalhes de comunicação com a arquibancada. Faltam detalhes, às vezes, que fogem da mão, fogem do controle. Perder a Copa Sul-Americana, eu acho que ali foi a gota d'água. Perder a Sul-Americana, do jeito que foi. A torcida não perdoou. Dele aumenta muito a partir do momento que, né, ele ganha Libertadores com o Fluminense, aí tem a chance na seleção, agora um trabalho ruim no Cruzeiro. Eu acho que ele vai precisar rever ali certas coisas, se não de campo, principalmente de relacionamento para a continuidade de carreira dele. E vai chegar quando o Jardim? Chega no sábado. Chega no sábado e aí já começa a trabalhar ao longo da semana. Tem clássico, né? Tem clássico no final de semana? Mas aí ele ainda não comanda, né? Calma. Deixa ele chegar, olhar, ver o clássico, entender o que é Atlético e Cruzeiro, e aí depois ele começa o trabalho dele. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro confirmou a contratação do técnico português Leonardo Jardim. O português foi anunciado nesta terça-feira, dia 4, como o novo comandante da Raposa. Ele substituirá Fernando Diniz, demitido do cargo no dia 27 de janeiro, terá um vínculo assinado até o final de 2026. O novo técnico do Cruzeiro chega em Belo Horizonte com renome internacional e títulos na bagagem. Ao anunciar o comandante português nesta terça-feira, o Clube Celeste se tornou o único da América Latina a ter um treinador que já foi campeão em uma das 5 grandes ligas da Europa. O novo técnico cruzeirense chegará no Brasil nesse sábado, dia 8, para assumir o comando do Cruzeiro. Ele acompanhará o clássico entre Cruzeiro e Atlético no domingo, dia 9, às 16 horas, no Mineirão, pela penúltima rodada do Mineiro. O jogo terá apenas a torcida do Cruzeiro no estádio. A determinação de torcida única ocorreu em 2024, quando Cruzeiro e Atlético firmaram um acordo pela realização de jogos nessa condição até o final de 2025. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!